Assim diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Não se terá... Pode ser uma leitura alternada por mim. É bom que a igreja participe. Leiam, por favor, meu irmão. O 22... Todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade, e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá? Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas. Em sua transgressão que ele transgrediu, e em seu pecado que ele pecou, neles ele morrerá. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça o povo de Israel. Quem é injusto, eu ou vocês? Desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da impiedade que cometeu e agir com retidão e justiça, conservará sua vida. Pois que considera e se converte em todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor é direito, porventura são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de proveito. Livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo, para que haveria de morrer, casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e viveis. Amém? Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, para dar introdução acerca do contexto do que a passagem diz, o profeta Ezequiel, ele profetizou por cerca de 20 anos durante o período do exílio babilônico. O que foi isso? O povo de Deus, e aí quando a gente lê Jeremias, a gente percebe que desde o início Jeremias falava: arrependei-vos. Ele muito pregava sobre o arrependimento dos seus pecados, o arrependimento das suas falhas, para que o povo se arrependesse de todas as suas transgressões e se voltasse para Deus e voltasse a seguir o caminho da justiça, o caminho de Deus. Mas o povo não ouviu, o povo permaneceu desobediente, o povo permaneceu no pecado. E eis então que, em algum momento, o julgamento divino vem. Nós não podemos dizer quando ele vem, mas ele vem. Quando ele vem, ele é certo. E porque Deus é justo, o julgamento é completamente justo. Eis então que veio o julgamento para o povo de Deus, e o julgamento foi que todo aquele povo fosse escravizado. E aquele povo então ele é levado por Nabucodonosor até a Babilônia, e lá eles passam 70 anos sendo escravizados, servindo a um outro povo, a um povo estranho, se submetendo a uma cultura diferente, a muita coisa que eles não eram acostumados e não estavam nem um pouco felizes em servir durante esses 70 anos. E acontece que durante esse período dos 70 anos de escravidão é que Ezequiel se levanta enquanto profeta do Senhor e ele começa a relembrar o povo do que Deus já falava através do profeta Jeremias a todo o povo hebreu. Arrependei-vos, se convertam. Mas eis que naquele momento, naquela época, o que acontecia? Eu não, mas um adulto ia para a Babilônia enquanto escravo, ele com seus 30, 40 anos, e lá ele casou, lá ele teve filho, e o seu filho nasceu já na escravidão.
E um murmúrio que estava crescendo naquela época é justamente o que a gente vê no início do capítulo 18, através de um provérbio, um ditado que era muito repetido naquela época, que eram: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. O que quer dizer isso? A gente sabe que a fruta verde ela é ácida, né? Geralmente ela tem um azedo, aquele sabor bem forte, bem característico de fruta verde. A gente sabe disso. E aquilo dali, naturalmente, é muito forte, muito mais do que o nosso dente é preparado para comer. Talvez um boi, talvez não, um boi, ele consegue comer tranquilamente uma fruta verde, mas nós não. Nós nascemos para comer um fruto maduro, o fruto no seu momento perfeito, quando ele está propício para o alimento humano. E aí, quando se comia o fruto verde, quando você come, você vai desgastando o seu dente. Você vai perdendo o esmalte que deixa o dente branquinho, vai deixando ele mais sensível, ele fica fragilizado, você sente mais dores e esteticamente, assim, por beleza, não fica tão bonito às vezes. E aí era isso que o povo judeu estava dizendo: poxa, eu estou pagando por um pecado que eu não cometi. Quem comeu a uva verde, quem comeu o fruto errado, foi meu pai, mas sou eu que estou pagando. E é através desse murmúrio que era crescente no povo de Deus, é que Ezequiel chega para falar acerca de justiça divina e julgamento individual. E ele começa na verdade, no versículo 4, ele vai dizer que todas as vidas são minhas, tanto a dos pais como a dos filhos, assim diz o Senhor, e aquele que pecar é que morrerá. Em outras versões, a alma que pecar é essa que morrerá. E aqui o morrer, meus irmãos, não é simplesmente o morrer da primeira morte, mas é a morte eterna. Se os irmãos já têm uma caminhada, ou já se atentaram ao que é pregado no Evangelho, acerca de que Cristo veio para nos dar as boas novas do Evangelho, são essas: que Cristo veio à terra, se fez homem, o Filho de Deus, para que, por meio da sua morte, alguém justo, morrendo por nossos pecados, nós injustos, pecadores, tivéssemos acesso, uma oportunidade de estar junto de Deus. Tivéssemos uma oportunidade de ter uma segunda vida, a vida eterna. Então, quando lemos todo o texto, toda vez que os irmãos lerem aqui sobre morte, não é a morte natural do corpo de Filipe, mas é a morte do espírito de Filipe. É completamente o afastamento do espírito de Filipe com gozo, com alegria de estar na presença de Deus. E eis então que a alma que pecar é essa que morrerá. E a partir daí a gente pega o primeiro ponto que é importante a gente separar e destacar aqui, que é: Deus é justo. E a justiça, meus irmãos, ela é um conceito abstrato. A justiça, quando a gente vai pensar assim, refletir o que é a justiça? A justiça, pelo menos na teoria do direito, a gente vai ver que ela tem alguns objetivos. Ela tem que buscar a igualdade entre todos, ela tem que ser razoável, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser imparcial também. Mas a gente sabe que a teoria é uma, a realidade é outra, infelizmente. Isso se dá com muitas coisas na vida do homem. Na teoria, a justiça humana era para ser muito bonita. A justiça no Brasil era para ser maravilhosa. Mas na prática a gente vê que não é assim que funciona. Sempre tem aqueles que são favorecidos, há aqueles que são mais chegados de um juiz, de algum promotor. E a gente vê muitas vezes que quando nós chegamos lá, na porta da justiça, por mais que tenhamos um direito, ainda assim a gente pode não conseguir. Então a gente percebe que a teoria e a prática da justiça humana, elas divergem. Às vezes tem um abismo entre elas que não dá para a gente ultrapassar. Mas quando a gente passa para o conceito da justiça de Deus, é completamente diferente. Eu já não posso mais chegar com o conceito do que eu penso ser justiça e tentar encaixar. Deus fez isso, então Deus é justo. Não, é muito ao contrário, meus irmãos. Todo o meu conceito de justiça deve partir primeiro de Deus. Ou seja, Deus é justo, não importa se isso vai me contrariar, não importa o que eu pense. O que Ele fez é que é justo, e a partir do que Ele fez e do que Ele fala em Sua palavra, é que eu vou imitar e considerar isso como justo. Eu devo sempre seguir, tentar reproduzir
imitar Cristo, que é Deus. Tentar imitar todos aqueles que foram considerados justos diante de Deus. E quando a gente para pensar nessa questão de que Deus é justo, a partir daí a gente consegue compreender melhor o andamento dos versículos seguintes. Quando a gente vai ver do versículo 5 ao 20, ele vai refletir numa parábola, digamos assim, acerca de um avô, um pai e um neto. São 3 gerações. E com essas 3 gerações ele está falando diretamente àquele povo, mas ele está falando também, Ezequiel está falando a cada um de nós. O que é que ele está dizendo? Ele começa no versículo 5 dizendo que se um homem for justo, ele não vai morrer. E aí ele vai detalhando acerca de todos os pecados que esse homem se afasta, de todos os delitos que ele não comete. E aí ele vai detalhando acerca de todos os delitos que esse homem não comete. E ele diz: esse homem justo, ele vive. Mas esse homem justo, da primeira geração, tem um filho. Só que esse filho, ele comete pecados. Esse filho comete erros. E esse filho persiste nos erros. E esse filho vive pelos erros. Então o que é que Ezequiel vai dizer? Esse filho, ele sim vai morrer. Esse filho, ele sim vai ser condenado, ele vai pagar pelos seus pecados. Como a missionária Dagmar falou no início, a gente colhe o que a gente planta. Se alguém planta uma manga, certamente vai colher uma manga. Se a gente planta uma jaca, a gente colhe uma jaca. Se a gente planta justiça, a gente colhe justiça. Se a gente planta iniquidade, pecado, a gente vai colher fruto que seja compatível a isso. E aí vai falando acerca desse filho, e aí Ezequiel chega no ponto de falar: se esse filho da segunda geração tiver um terceiro, que é neto do primeiro, tiver um outro filho, e esse vendo o pai cometendo os seus erros, cometendo as suas falhas, os seus pecados, se ele olha para esse pai e diz: eu não quero seguir o mesmo caminho desse pai, eu quero fazer coisas boas, eu quero seguir o caminho da justiça, eu quero seguir o caminho da paz, eu quero seguir o caminho de Deus. Esse terceiro filho vai pagar pelos erros, pelos pecados do segundo? Não. E não faz sentido isso, não é verdade? Já pensou se você está no colégio, e aí a sua professora foi professora de sua mãe e ela disse: sua mãe não estudava e ela tirou nota vermelha. E porque você é filha de sua mãe, eu vou te dar uma nota vermelha também, independente de você estudar ou não. Isso é justo? Está muito longe de ser justiça, não é verdade? Então é nesse quesito que Ezequiel vai falar acerca da justiça. É nesse quesito que ele vai falar acerca dos pecados. A primeira geração, que é o primeiro homem justo, quem foi? O povo de Deus antes do período do povo que foi escravizado. O segundo homem da geração, o que pecou e insistiu no pecado, é o povo hebreu, aquele que pecou e que veio o juízo de Deus e que foi levado escravo. A terceira geração, o terceiro filho, não sei se eu devo me afastar. É porque não me interessei. O terceiro homem, o que já nasceu justo, é justo, mas que decidiu ser justo por ver os erros do seu pai, os pecados do seu pai. É melhor pegar o? Agora pronto. O terceiro homem, que é o justo, que decidiu ser justo, vendo os erros do seu pai, vendo os pecados do seu pai, e o que esse pecado tinha produzido na vida do seu pai, é justamente o povo hebreu que estava nesse momento dizendo: poxa, eu sou justo, eu sei dos pecados e dos erros dos meus pais, mas eu decidi seguir um novo caminho, eu decidi seguir o caminho de Deus. Por que eu estou sendo culpado então? Por que eu estou sendo castigado? E aí Ezequiel já chega nesse princípio de querer informar: por mais que você esteja na escravidão neste momento, se tranquilize, em outras palavras,
se tranquilize, porque você não vai morrer. E aqui entra um ponto importante, meus irmãos, que é a verdade. Toda vez que a gente ouve uma história, toda vez que a gente vê um filme, uma novela, seja o que for um conto, a gente lê um livro, o que mais importa, o início ou o fim? É o fim. Quando a gente termina toda a história, é que a gente vai analisar, vai pegar o moral e vai dizer, foi algo bom, quais são os exemplos positivos, os negativos, o que é que eu posso aprender daqui, não é verdade? O fim, ele nos diz mais, e ele é mais importante do que o início da história. E aí aqui Ezequiel está dizendo, o primeiro homem, ele teve um bom fim. Ele começou na sua casa, livre na sua terra, e lá ele morreu, livre na sua terra. O segundo homem nasceu livre na sua terra, mas está morrendo na escravidão por conta do juízo, por conta dos seus pecados. O terceiro nasceu na escravidão. É triste, é muito chato, mas ele tem que agradecer porque ele já vai morrer na liberdade. O fim da história dele não vai ser o pior possível. E é esse fim o que nos dá esperança. Porque esperança, o que é que a gente sente quando tem esperança de algo? É quando a gente olha para o futuro. Eu olho hoje, domingo, e penso, amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de trabalho, dia de estudo, acordar cedo, é mais uma semana de labuta, mais uma semana dura, mais uma semana complicada, de esforço, de suor. Mas qual é a minha esperança? Vai chegar sexta-feira, vai chegar o sábado, fim de semana, vou poder descansar. A esperança nos remete sempre a isso, a gente olhar para o futuro, para algo que vai vir, a gente pensar em algo bom que nos dá ânimo. Eu olho para sexta-feira, para o sábado e penso, posso encarar essa semana tranquilamente. Só que enquanto cristãos, a gente não vai se deter a uma esperança assim tão curta e tão frágil como um fim de semana. Quando a gente lê o Apocalipse, que é quando será o julgamento, o juízo final, não apenas no povo de Deus, numa geração como foi esse momento. E o povo de Deus, ele sofreu julgamentos em vários momentos. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê na história. Mas haverá um momento em que toda a humanidade vai ser julgada. E esse momento está descrito no Apocalipse. E é com esse momento que eu olho, e quando eu leio o livro de Apocalipse, eu não vou ler com medo. Eu não vou ler com aflição. Eu vou ler com tristeza pelos que não serão alcançados pela glória, pela graça de Cristo Jesus. Mas sabendo que eu fui alcançado, eu ainda sinto um pouco de paz, eu tenho tranquilidade e eu consigo enfrentar toda a minha vida. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu tenho 29, mas eu posso viver 30, 40, 50, 60, 80 anos. Quantos eu vivi, eu espero que Denise viva também. E aí, seja quantos anos Deus me der, eu vou passar tranquilamente, por mais que tenha problemas, por mais que tenha aflições, porque eu sei qual é a minha esperança. A minha esperança está além da minha vida. A minha esperança está na glória de Cristo, na segunda vinda dele, numa nova Jerusalém, em que ele vai me perdoar todos os pecados, vai me tornar limpo, eu me tornarei um varão perfeito, completo, e eu vou poder habitar com Deus na santa casa dele. Essa deve ser a esperança de cada um de nós, que ouvimos o Evangelho, entendemos e aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Continuando da ideia de que Deus é justo, meus irmãos, então nós percebemos que essa segunda ideia que nós podemos extrair do texto é que pais não pagam pelos erros dos filhos e nem filhos pagam pelos erros dos pais. O julgamento, ele é individual. Os erros que eu, Felipe, cometer, eu vou pagar. E de diversas formas. Se eu cometo o erro de não estudar no colégio, o meu julgamento vem como? Em não passar de ano. Se eu cometo o erro de não trabalhar da forma como eu deveria, com empenho, o meu julgamento, o meu castigo vem enquanto eu posso ser demitido ou quando eu não consigo o suficiente para satisfazer como eu poderia ganhar as minhas necessidades através do meu salário. Mas numa questão geral da minha vida, quando eu não me dedicar completamente a ser um homem justo diante de Deus, o meu julgamento virá também. Então, nesse momento, nesse culto de colheita, nesse culto, seja enquanto criança, adolescente, jovem, adulto, é sempre bom porque é sempre tempo. Eu já olhei aqui para cada um desses rostos e eu sei que cada um de nós ainda tem tempo de não só fazer uma decisão, mas de se firmar nessa decisão,
de transformar uma vida, de seguir ouvindo, não somente ouvindo e vivendo as boas novas do Evangelho, mas propagando, compartilhando também. Porque a gente não nasceu para reter. A gente deve sempre compartilhar, repassar o que é bom. É para isso que Cristo nos foi chamado. Para isso que Cristo nos chamou, para que nós fomos chamados. E não há nada de melhor na vida de nenhum ser humano do que louvar ao Senhor, como diz o Salmo 150. O que nós podemos fazer de melhor enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto tivermos saúde, força, juízo, vigor, é louvar a Deus e reconhecer a soberania dele em nossas vidas, o quanto ele é rei e eu sou servo. E a gente pode perceber, a gente pode pensar, porque desde o versículo 5 ele começa dizendo: se um homem for justo, e a gente pode perguntar o que é um homem justo, qual é a definição de homem justo. Uma boa definição, quem nos dá é Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, dos versículos 8 a 22. Na verdade, do 8 ao 18 já está de bom tamanho, ele já dá uma ótima explicação. Mas para remir o tempo, eu vou dar uma resumida de alguns pontos que Pedro vai falar, mas anote, se tiver caneta, já marque, anote no canhotinho para ler depois toda a definição do homem justo. Do versículo 8 de 1 Pedro 3 ao 18. Mas de uma forma resumida, ser justo é saber sofrer, dominando o próprio corpo, a própria língua, como digo, o próprio corpo por inteiro, mesmo quando diretamente prejudicado. Ser justo é se afastar do mal e fazer o bem. Buscar, e não apenas buscar, mas insistir na paz, em ter a paz e viver em paz. É ser misericordioso, é ser humilde. Essas são características importantes do homem que é justo diante de Deus. E aí muitas vezes a gente para pensar, meus irmãos, assim como ele vai falando aqui do versículo 13, a gente pode... Isso mesmo, no versículo 13 e 14. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Vamos parar aí, nessa parte do versículo 14. O que é que a gente muitas vezes cai no erro na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente cai no mesmo erro de Ezequiel. Do povo de Ezequiel, não. Do povo que está descrito no livro de Ezequiel. Qual é o erro? De pensar que porque eu estou sofrendo, de que porque há algo que na minha vida que não está indo bem, porque alguns planos não estão se desenvolvendo, seja na questão dos estudos, seja na questão do trabalho, muitas vezes porque não desenvolve, porque não dá certo como eu esperava, a minha primeira reação, a primeira consequência é cair justamente como o povo judeu, como o povo hebreu caía, que era pensar que isso é consequência direta. Deus não está me aprovando, então, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Muitas vezes a gente cai nesse erro. E aí aqui ele vai dizer que o Senhor, ele tem conhecimento de tudo, o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor, ele está atento à oração do justo, às suas súplicas. Ele está atento a tudo o que nós conversamos e declaramos com ele em nossas orações. E a verdade é que ele, a seu devido tempo, vai nos conceder as bênçãos. Com isso, eu não vou fazer a leviana promessa de dizer que o irmão vai ser, sofri tanto, eu mereço ser multimilionário. Não pense nisso. Porque as heranças terrenas, elas são finitas, elas são corruptíveis, todas elas têm fim. O ouro, ele vira pó e ele deixa de ser ouro. Quanto mais todo o restante, porque o ouro, como a gente pensa, é o metal mais precioso, na verdade. Tem outros, quando a gente estuda tabela química, tabela periódica é um saco. Mas quando a gente vai pensando, geralmente a gente tem essa ideia de que o ouro é o metal mais precioso, então o ouro nunca se finda, o ouro é o melhor que eu posso ter, mas a verdade é que até o ouro tem fim. Tudo nessa terra tem fim. E quando a gente lê lá Mateus 6, ou é Mateus 5, acho que é Mateus 6, o que é que ele vai dizer? Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ajunte tesouros no céu, onde nem a prata corrompam, onde nada é corroído, onde o ladrão não rouba. Então, o que é que a gente tira de lição? Eu não vou pensar que porque eu estou sofrendo, as minhas bênçãos vão ser terrenas, vão ser materiais, vai ser algo que eu posso pegar. Pode ser que essa bênção venha só na segunda vida.
depois dessa primeira morte, na glória com Cristo. E eu vou reclamar? Alguém aqui ousaria reclamar de ter bênçãos numa vida com Cristo na glória? Eu acredito que não. É justamente nesse ponto que a gente deve focar no que é que realmente mais vale a pena, no que é que realmente importa nas nossas vidas. E trabalhar pensando nisso, viver pensando nisso, viver para isso. E deixa todo o restante passar. Eu estou sofrendo, eu tenho problemas. Todos temos, alguns têm mais do que outros. Isso é verdade. Mas a verdade é que Deus está atento e Deus vai nos abençoar. Amém. O que o pastor Marcos falou é verdade. Deus ele tem promessas guardadas, Ele tem muitas bênçãos para cada um de nós. E Ele vai liberando ao longo das nossas vidas. Mas a maior de todas as bênçãos é a ressurreição por meio do Cristo Jesus. A maior de todas as bênçãos é o Evangelho. A maior de todas as bênçãos é poder ter essa tranquilidade, essa paz, de mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a muita tristeza, choro, ranger de dentes que o mundo vive, a gente passa tranquilamente. Nós não somos super-humanos. Se cortar, eu sangro como qualquer pessoa. O sangue é vermelho, não tem nada de azul. Não tem ninguém mais humano do que outro, que seja um super-homem. Não tem ninguém que seja um Hércules, um semideus. Não, somos todos frágeis, somos todos fracos. A nossa vida, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer em sua carta que ela é como um sopro, ela passa como uma neblina. E aqui os irmãos têm um privilégio que lá em Aracaju a gente não tem. Vivemos justamente nessa época do ano. Chega às 5 da manhã, não sei quais dos irmãos tem um quintal que possa ver, ou quando vai ao trabalho de manhã cedo, vai para a escola, mas olhando para os arredores, seja para Santa Luzia, seja para Siriri, quando olha assim, porque Divina está na parte alta, quando a gente olha para as partes baixas, a gente vê aquela neblina. E às vezes a gente olha para a neblina e pensa, está muito denso. Se você está atravessando ela, você pensa, está muito denso. Mas é o tempo de você subir o morro, quando você olha para baixo, cadê a neblina? Não se foi. Poucos minutos, passa muito rápido, a gente não consegue segurar a neblina, a gente não detém. Se você está no frio, você sopra e sai aquela fumacinha, é aquela neblina também. A nossa vida é isso, é frágil, a gente não consegue segurar, a gente não tem ideia da forma, do volume, ela vai que a gente nem sente. Então o que a gente tem, meus irmãos, de verdade é o hoje. A gente não vai viver de forma leviana, mas o que a gente tem é o hoje. A gente deve se preocupar hoje em sermos verdadeiros servos, em sermos verdadeiros crentes tementes a Cristo Jesus e a Deus, e procurar viver de forma justa diante dele. Amém. Exatamente. E aí, a partir desse ponto, de 1 Pedro 12:13, quando a gente vê que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações para aquele que vos fará mal, a partir daí a gente passa para o próximo ponto derivado do segundo, já que pai não paga pelo pecado de filho, filho não paga pelo pecado de pai. E se eu não pago pelo pecado do meu pai, nem meu filho vai pagar pelo meu, aí é que eu não vou pagar do meu vizinho, do meu primo, do amigo, de um colega que é ainda mais distante. Se quem eu tenho uma direção, uma ligação direta sanguínea, eu não estou pagando, quanto mais por quem é mais distante. Então, eu estou livre desse fardo, eu estou livre desse peso, seja lá o que quem tenha sido meu pai, meu avô, se ele não for um servo de Deus, isso não importa. O que importa é que eu tenho o poder de fazer uma escolha sobre a minha vida. E a terceira ideia que nós podemos tirar desse texto é que cada um dá conta de si. E aí eu pergunto, meus irmãos, aquela pergunta que alguns já devem estar cansados de ouvir, mas é para isso que a igreja serve. Para ficar martelando, para ficar lembrando, relembrando e relembrando na cabeça de cada um dos irmãos das verdades, porque o homem esquece. A gente lembra de algo daqui a 2 dias, parece que a gente não ouviu na igreja. Chega na terça-feira, quarta-feira, a gente erra, a gente comete pecado, é verdade, somos falhos, somos esquecidos. Então é para isso que serve a convivência em igreja, o corpo reunido. Para que um possa edificar o outro, para que um possa acrescentar o outro, para que um possa exortar e ensinar o outro, e todos cresçamos juntos e unidos por meio de Cristo Jesus. Isso é seu corpo, isso é ser igreja. Então, quando cada um dá conta de si, e a gente para refletir, eu vou fazer a pergunta para a reflexão.
como tem sido a sua vida diante de Cristo Jesus. Quais são os frutos que você tem produzido? Você tem produzido atos de justiça? O nosso fruto, meus irmãos, que é uma falha comum quando a gente lê lá em Gálatas acerca, é fruto do Espírito. Ele tem gomos, ele tem partes, ele tem componentes, que são 9. 9 componentes que fazem parte de um único fruto. E aquele que é transformado, remido e é justo, produz esse fruto. E aí podemos lembrar dos gomos: amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é a mesma coisa que domínio próprio. Diante dessas coisas não há lei. Diante dessas coisas não há julgamento no Antigo Testamento que me faça morrer. Porque diante dessas coisas, eu produzindo esse fruto digno, justo diante de Deus, eu sei que eu estou salvo, eu estou remido, eu estou transformado. E eu devo glorificar a Deus por isso. Mas outra coisa que é bom a gente lembrar também, que é uma coincidência, dessas coincidências assim, já que são 9 partes do fruto do Espírito Santo, quando a gente vai lá para Mateus 5, agora sim, vou tirar Mateus 6, né? Quando a gente vai para Mateus 5, e no início do Sermão do Monte, Cristo vai falar das bem-aventuranças, e ele fala de 9 bem-aventuranças. E aí ele começa falando acerca dos pobres de espírito, os que são humildes de espírito, os que reconhecem a soberania de Deus e a sua miserabilidade, a sua completa dependência de Deus. E aí a gente percebe que das 9, 2 das bem-aventuranças, 2 das características daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz diante de Deus, falam expressamente de justiça. E um, que é o último, o 9, ele fala indiretamente como consequência dessa justiça. Ele fala no quarto, acho que é o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E depois ele fala, bem-aventurados que são perseguidos em nome da justiça. A gente percebe que Cristo Jesus, ele tem toda uma dedicação nas bem-aventuranças. No meio de 9, 2 falam diretamente, e a última fala como consequência de ser perseguido em nome da justiça. Ser justo, meus irmãos, é um alvo, é uma meta extremamente importante que nós devemos ter em nossas vidas. Devemos procurar sempre nos apresentarmos diante de Deus e dos homens como justos. E nós vemos no versículo 12 de Mateus 5, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim como eles perseguiram os profetas diante de vós, assim também eles nos perseguirão. A gente percebe que ser verdadeiramente um servo de Cristo Jesus, muitas vezes é doloroso. Agora é uma dor que a gente consegue enfrentar muito bem. Não é muito fácil, às vezes, você abdicar de muitos prazeres, de muitas alegrias, de muita coisa que você queria, e aí você pensa, não, eu vou abdicar, eu vou abrir mão em prol do Evangelho, em prol do Reino, seja por conta do meu irmão, seja por conta da igreja, seja pela minha própria edificação. Mas a verdade é que, quando a gente abre mão em prol do Evangelho, em prol do Reino de Deus, a gente deve se alegrar e exultar. Porque a gente está juntando, acumulando um tesouro no céu. E o nosso galardão, que é a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa esperança, quanto maior ela for na eternidade, pensa o quão maravilhoso vai ser. Como é que eu vou trocar 90 anos de vida aqui na Terra com relação a uma eternidade aos céus? Não faz nem sentido fazer essa troca. Mas nós devemos perceber, meus irmãos, que o que é que mais vale a pena? O que é mais importante? E retornando para o texto de 1 Pedro, no versículo 15, nós leremos que antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos perguntar ou que pedir a qualquer pessoa que venha até você a razão da esperança que há em vós. Ou seja, justamente nesse momento de pandemia, mas também nesse momento de missões, aproveitando que é um momento de abertura, dessa consciência do que é ser missionário, do que é propagar o Evangelho, devemos ter o que Pedro está aconselhando aqui. E é justamente parte do contexto, 3:15 está dentro de 8 a 18, na verdade. Então faz parte do que é ser justo. O que é ser justo também é você estar preparado para dizer
acerca do que é que te mantém a esperança. É você ter consciência do que é que te mantém com a esperança e saber compartilhar e poder compartilhar. Missões se trata disso, meus irmãos. Se trata do pastor Marcos, se trata da irmã Dagmar, se trata do pastor Hugo Sergipe e de pastores e missionários que estão em todo o Sergipe compartilhando da palavra de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho, para que mais pessoas tenham uma oportunidade que a nós nos foi dada um dia, seja por nossos pais, por um professor de EBD, por um pastor, por um missionário, mas por alguém, por intermédio de alguém que nos compartilhou da palavra de Deus e que nos deu uma chance de podermos nos remir, de sermos transformados em Cristo Jesus e podermos alcançar a glória. Então, ser justo é também ter essa consciência do valor do missionário. E então aqui eu vou falar: trabalhem por missões, intercedam por missões, ofertem missões, ajudem os missionários, ajudem os pastores, porque é um trabalho. Paulo ele vai falar que na verdade Paulo vai repetir no Novo Testamento que o obreiro é digno do seu salário. Isso é algo que é anunciado desde o Antigo Testamento e é certo. Ele merece também o sustento, ele abre mão de um trabalho, ele abre mão de uma vida muitas vezes confortável. Quantos missionários largam as suas famílias, como o pastor Marcos, deixam a sua terra, deixam o seu trabalho, deixam o seu local confortável por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus, para anunciar as boas novas. Então vamos honrar esses irmãos, vamos ajudá-los, seja por meio de oração, mas também por meio de oferta. E tenhamos consciência, e vivamos essa consciência do que é ser justo, e procuremos sempre nos apresentarmos justos diante de Deus, para que sejamos como o homem da primeira ou da terceira geração, que tem um fim bom. O início pode não ter sido bom, mas o que vale é o meu final. E eu espero que um dia na glória eu tenha um ótimo final com cada um dos irmãos. Amém? Peço que fiquemos de pé. Pastor Marcos, eu faço a oração, o senhor faz. Não, ainda vai ter. Oh, perdão! Então, eu repasso agora a palavra ao pastor.